Dr. Herberto Edson Maia. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem aqui, né? Já estamos naquela área de Natal, Ano Novo, não sei o quê. Tipo, vamos lá, né? Vamos torcer pela presença aqui do Dr. Maia. Porque hoje é sábado, de novo. Dr. Maia, ontem, sexta-feira, eu nem acreditava. Digo, Jesus, é sexta de novo. Pois é, né? É rápido. Não, para mim, que estou dentro de casa, não vou a lugar nenhum, a vida se transformou num eterno domingo, né? É incrível. É muito triste isso. Porque tu não tem, antigamente eu vivia naquela roda viva de sai, faz, acontece, tempos atrasado, agora não, né? É uma mesmice aqui que eu estou precisando, acho que daqui a pouco eu vou ter que lhe pedir um remédio para não pirar. Ah, não, tem saído quase, é? Não, eu não posso, né, doutor Maia? Uma caminhada minha na caminhada minha eu fico destruída, exausta. Então eu fico mais tempo em casa. Né? Por isso. É complicado. Mas tudo bem, não quero me queixar porque, né, afinal de contas... Vamos nos adaptando. Né? A gente vai, tem que ver, tem que ver. Se adiantasse, eu ia passar chorando aqui. Eu ia ficar magoada, tristinha, mas não adianta, né? Então tem que olhar pelo lado bom. Então, estamos com o Dr. Maia, né? E nós já temos aqui alguns temas que abordamos. Então, assim, teve um caso de um amigo que disse o seguinte, pergunta para o Dr. Maia, porque ele disse que ele não tem amigos. Ele nunca teve amigos, assim, pessoas com quem ele contasse coisas, um amigo de contar os seus segredos, de contar o que aconteceu, o que saiu, fez isso e aquilo, né? Aqueles amigos que parece, eu hoje às vezes até acho que tem um pouco de fantasia nisso, mas ele disse que não tem aqueles amigos de infância que tu conta tudo, e que ele nunca teve, e que ele gostaria de ouvir o senhor falando sobre o assunto, porque ele acha que tem alguma coisa errada com ele. Realmente eu acho que, em princípio, a gente tem que se dar conta de aquilo que eu sempre chamo de autocrítica, né? E esse tipo de amigo é uma idealização, né? Eu acho que até a gente lembra que quando algumas crianças que têm dificuldades de alguma forma de relacionamento no passado, são bem crianças, criam o que a gente chama o amigo oculto, o amigo secreto, né? Invisível. É uma espécie de anjo da guarda idealizado que me conforta. Essa criação, assim, ela é idealizada e pode existir como uma espécie de sombra visível até, no sentido de eu falar comigo mesmo de uma forma muito densa, mas isso na infância principalmente. À medida que eu cresço, eu vou tendo contato com a realidade e vejo que essas fantasias que eu tenho de uma ligação ideal comigo mesmo ou com alguém, elas passam a ser uma coisa bem mais concreta e real. Porque nenhuma pessoa é igual à minha idealização do outro. Então, uma das coisas principais é como ele diz, será que é comigo? Então, realmente, ele deve fazer uma crítica de que ideal ele tem de um amigo. O que seria esse amigo maravilhoso que eu posso contar tudo e, de certa forma, ser uma espécie de irmão gêmeo meu que eu sinto e ele sente o que eu sinto. Essa idealização pode ser tão grande que eu estou sempre, vamos dizer, ao ser tomado por ela, eu estou sempre desiludido com o outro. Porque o outro é diferente de mim como eu sou diferente do outro. Então eu tenho que entender o outro como alguém outro e não eu, ideal meu para o outro. Por isso que o Sartre, né, o filósofo, dizia, o inferno são os outros, mas inferno são os outros na medida que eu coloco o inferno nos outros. Eu tiro de mim a responsabilidade de poder entender que cada pessoa é diferente da outra e que as relações
que eu posso criar com alguém, elas podem ser extremamente idealizadas e, aproximando-as da realidade, realistas. Quer dizer, se o outro é diferente de mim, eu uso o quê? Um dos avanços mais importantes que nós temos é a empatia. Se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender o outro como alguém igual a mim, mas diferente de mim. Então eu diminuo a idealização e me aproximo da realidade do outro, buscando, através da empatia, as simpatias, vamos dizer assim, ou as afinidades que nós teremos ao nos aproximarmos. Por exemplo, eu posso ter um clube de leitura e, ao me aproximar daquele clube de leitura, através do livro que a gente lê, eu abordo afinidades dos outros em relação à interpretação daquele livro. E aí me sinto num lugar onde eu tenho uma empatia com o ambiente. Se eu sou um crente de uma igreja, vamos dizer, desse tipo que a gente vê o tempo todo aí, eu fico afim do grupo porque eu me aproximo dos ideais do grupo, ou do pastor que conversa lá comigo, e eu me sinto dentro daquele grupo porque a minha empatia, afinidade fecha com esse grupo. Então, isso estou falando de grupos. Agora, individualmente, todos nós buscamos o quê? Um romance, uma intimidade ideal. E o amor, ou todas as paixões maiores e o amor é uma das formas mais íntimas de eu ter uma afinidade com o outro. Através do amor ideal, esse que a gente busca, eu me fundo com o outro, que parece então que o outro e eu estamos vinculados de uma forma excessiva. Isso também é outro problema, porque aí nos aproximamos daqueles amores obsessivos e aí nos aproximamos de todos os problemas que se fala. Eu vi falando agora no fim do perigo de ser abusado ou coisa parecida. Nós estamos também tendo que nos proteger do abuso dos outros, querendo que nós sejamos aquilo que eles querem. Então nós estamos de novo aí nos amores obsessivos, que são problemáticos, mas temos ao mesmo tempo o amor maravilhoso que buscamos. Então tu vê que eu levantei várias hipóteses que são complexas de ser examinadas em detalhe, mas acho que ele talvez tenha que avaliar melhor o quanto ele idealiza o outro, que seria o amigo íntimo maravilhoso. Isso. Até porque eu acho que uma grande parte dos adultos, depois de uma certa fase, continuam tendo uma pessoa com quem eles são mais expansivos, contam mais e tal, mas essa coisa meio romântica do amigo ideal, do amigo para quem tu conta tudo, né? De uma maneira assim, que não conta nem para teu pai, nem para tua mãe, mas que conta para aquele amigo, eu acho que faz parte da vida da gente num determinado período de idade. E depois deixa de existir. A gente tem, os critérios são outros, né? Então, tu disse uma coisa importante. A cada momento da minha vida, crescimento da idade, eu aprimoro essas capacidades cognitivas de entender a complexidade de um relacionamento que tem que evoluir no tempo e na empatia. Então eu posso ter um relacionamento de casamento, por exemplo, que dura 20 anos, 30, 40, 50. E pessoas que a gente sabe que até vão tão longe que até querem, quando a pessoa morre, eles querem morrer imediatamente, em muitos casos de morte assim, logo depois da morte da vida. Uhum. Então, isso é uma das coisas mais importantes no sentido da fusão ideal de mim com o outro. E na realidade, né, Beatriz, nós somos seres coletivos. Por que a gente está aqui agora? Graças à coletividade, que por mais crítica que seja, eu posso criticá-la nos vários níveis, graças à coletividade e ao estar com o outro é que eu tenho o conforto e a vida que eu tenho. Uhum. Porque isso é um crescimento social que nos é dado pelo outro e nas suas várias situações de possibilidades de uma organização social. Então,
eu sinto e sou coletivo. Agora, a grande saída, que eu acho que é da importância enorme, é eu ser amigo de mim mesmo. Eu ter esse fundo de garantia narcísico, vamos dizer, de autoestima pessoal, de gostar de mim, esse é o caminho mais importante que eu posso desenvolver na vida. Porque se eu tenho uma empatia com o outro, indica que eu tenho uma empatia comigo e não projeto no outro carências minhas que me decepcionam porque o outro não me dá. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas carências, gerando um fundo de garantia pessoal, que quando eu tenho decepções e fico mal ou coisa assim, eu recorro basicamente ao meu banco pessoal de investimentos em mim. Assim como metaforicamente durante a vida eu invisto em situações que me dão segurança, até a minha aposentadoria ou coisa parecida. Mas o investimento pessoal na autoestima é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. Então eu perco tempo em querer que o outro seja esse investimento, porque ele está sempre fora de mim. Uhum. Então como investir em mim cada vez mais? Aí, esse eu talvez, porque assim, ó, eu acho que daqui a pouco ele deve estar comparando com alguém, algum amigo, algum parente, algum irmão, sei lá, que tem aquele amigão que está sempre junto. E aí, de repente, ele não tem, que é uma coisa que foi colocada aqui por uma amiga. Ela diz, vai ver que ele não tem aquele amigo que vai para as festas juntos, que volta junto e acredita que isso seja amizade. E isso pode ser só companheirismo, né? Pode ser só uma parceria, pode ser assim uma espécie de contato realmente, que aquele cara é de fé, ele tá sempre junto e tal. Mas não é o cara para sentar e contar teus problemas, para contar detalhes das tuas maiores preocupações, para contar segredos teus, alguma coisa, porque tem um pouco de idealização que a gente faz do outro, né? E até essa idealização tu não tem, né? Tu não tem de ninguém, mas a gente, como é que faz falta? Esse amigo que você falou, né? Aquele ali da infância e tal, e essa conclusão que você fala, ter que gostar dele mesmo, é tipo assim, ele se vê como o grande amigo que ele tem, é isso? Claro, porque a autoestima é a forma mais densa que eu tenho de me sustentar no sentido de autopercepção e segurança pessoal. Por isso que eu fiz a metáfora de um investimento pessoal, tipo uma coisa bem objetiva, assim. Eu invisto na vida, eu compro a minha casa, eu faço investimentos, eu tenho a minha aposentadoria, meu emprego. São investimentos externos que me garantem na linha física a estabilidade do meu corpo e da minha vida pessoal, familiar. À medida que eu faço isso, eu deveria também fazer investimentos pessoais de autoestima, que seriam um autoconhecimento cada vez maior de mim mesmo e das coisas relativas da vida, porque senão eu fico idealizando que eu tenho que receber tipo graça, que é muito comum, né? Eu rezo esperando que Deus me dê a graça que eu imagino, ou a solução que eu imagino. Então eu estou sempre buscando lá fora uma coisa que existe na minha fantasia lá fora, mas que ela deve vir de dentro. Quer dizer, de dentro significa autoestima garantida, o que eu estou fazendo e a minha relação com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que estão perto, me gratificam de alguma forma. E eu sou realista, eu não exijo desses outros, ou do ambiente, coisas idealizadas demais. Então, eu quero um amigo para toda a vida, um amigo, mas vem cá, mas esse desejo deve ser colocado em mim. Por que eu quero tanto alguém maravilhoso e eu nunca encontro? Então, eu sou um cara triste e decepcionado, porque as pessoas não são aquilo que eu desejo. Será que eu não estou idealizando demais o mundo lá fora e aí ficando pobre porque não entendo isso que nós estamos falando aqui? Uhum. Mas é um bom momento que ele está vivendo, né? Você não acha?
nesse momento, ele, ao colocar isso, ele está começando a poder entender que talvez eu idealize demais o outro e queira do outro o que o outro também quer de mim ou quer para si. Porque todos nós estamos buscando a felicidade, o caminho melhor, o sucesso e tudo mais. Agora, poucos de nós parece que conseguem lidar com a decepção de que esse mundo é absolutamente decepcionante. Aí eu tenho que lembrar Schopenhauer, né, que dizia, este mundo é a própria frustração em andamento. Sempre tu vai encontrar uma desilusão no caminho da tua vida. Então, numa linha inteligente, vamos dizer assim, se eu entendo que o mundo é extremamente frustrante e o outro é extremamente frustrante de mim mesmo, eu tenho que descobrir um caminho de me proteger dessa frustração constante, lidando bem com as minhas angústias, minhas ansiedades, minhas depressões, porque eu estou idealizando demais o que vem de fora. Eu tenho que descobrir um caminho interno, não só meu, mas ligado ao outro, sem exageros de querer que o outro seja a maravilha que eu imagino que ele deveria ser para mim. Sim, e daqui a pouco, então, nesse grande momento que ele está vivendo agora, se questionando, ele pode encontrar esse grande amigo dentro dele mesmo. Exatamente, porque ele baixaria os ideais de busca lá fora e buscaria na sua vida por que esse ideal tão grande, buscando lá fora alguém maravilhoso que foi perdido ou uma idealização que vem desde o tempo da infância, desde o tempo de menino. Tu vê que esses ideais são tão poderosos que é muito comum, até nesses fins de ano, o encontro do primário. Vamos nos encontrar com os amigos do primário, os amigos da faculdade, os amigos dos estudos intermediários, porque ali a gente se encontra com os ideais passados que estão distantes e talvez eu só encontre uma vez por ano ou talvez nunca mais. Mas o pequeno grupo que se encontra ainda, depois de anos, revela a si mesmo todos os ideais do passado. Isso gratifica. Mas cada vez vai ficando mais pobre o encontro, né? Claro. Mas todo mundo buscando o que ele está buscando. E nada mais é do que a gente buscando a gente mesmo, né? Daquele período lá. Que tá, se eu encontro em mim, então, essa capacidade de autoestima pessoal, que é um recurso que a vida pode me dar pelo investimento que eu fiz nela em relação à vida externa e à família e aos amigos e aqueles que eu vivo, e um valor pessoal assim, que eu me supro no momento que falha. Por isso que eu digo que a frustração, ela é bem-vinda quando eu entendo que esse mundo é. Até me lembrei aí, casualmente eu ouvi uma outra, acho que foi uma outra pergunta, que ela idealiza muito o outro, né, parece? Isso. Quer dizer, está sempre buscando no outro uma coisa que o outro é igual a mim, ele também está buscando isso. E como é que eu posso querer que ele seja aquilo que eu acho que ele deveria ser para mim? Aí eu estou anulando o outro. Né? Quer dizer, a grande armadilha é o quanto a gente idealiza sempre o outro, ou a outra. O outro. E então o outro é bem o que o Sartre diz. O outro é um inferno porque está sempre me desiludindo. É o outro que foi tu que fez errado, foi tu que não me quis, foi tu que me enganou, foi tu que blá blá blá, blá enche os pacová da gente, né? Mas só que a gente está sempre em torno do outro, né? Mas então, e se eu me dou conta que eu sou coletivo e que o outro é que me deixa querendo o outro, eu tenho que me dar conta que então eu estou idealizando demais o outro e eu deveria idealizar mais a mim de me suprir, suprindo o outro. Porque tu vê, se eu sou um voluntário, então até me lembrei do que nós falamos que foi voluntário e depois disse nunca mais serei. Isso. É que quando eu sou voluntário, parece que eu quero, com o voluntariado, me sentir tão bem ajudando os outros, mas no fundo tem uma linha egoísta assim, de eu me sentir também valorizado ao extremo de ser o cara herói. que dá.
O herói. E eu quero receber. Uhum. Eu vejo que eu não vou receber tudo aquilo que eu imagino que eu vou receber. Eu estou doando. Doar é ser capaz de dar e ficar gratificado com o efeito da doação do outro. E não querendo muito obrigado, ou como tu é bom, tu é maravilhoso, eu vou botar teu nome no jornal, tu é o voluntário mais maravilhoso. Isso. E eu estou querendo que o outro me dê muito mais do que eu estou dando. E daí não acontece nada e tu fica puta com o outro. Desculpa pelo puto. E frustrado. E nunca mais vou ser voluntário, porque não me deram o valor que eu tinha. Mas aí aquela coisa meio de mimado, né, da criança, né? Eu queria... Olha, eu te dei 20%, mas quanto tu quer de volta? 80%. 80%. Eu mereço. Com certeza que sim, né? Bom, nós estamos... Outra coisa, só para terminar, nós temos que medir o nosso egoísmo egóico, né? O quanto eu sou exigente e sempre quero ter uma certa vantagem nas relações que eu tenho ou que eu vivo. Então, aí essa semana uma pessoa da família me contou o seguinte, ela estava em casa e aí tinha uma outra pessoa da família na área conversando ali com tudo gente da família. E ela começou a falar algumas coisas e lá dentro, olha só, veja bem como tem um pouco disso tudo que o senhor falou. A pessoa estava dentro de casa, sozinha. Na área, bem pertinho ali do lado da janela, estavam duas pessoas conversando. E aí uma começou a conversar e a outra ficou quieta só ouvindo. Né? E a outra falou e a outra ficou quieta ouvindo, daí a outra levantou, foi embora, né? E a que ficou quieta ouvindo entrou, e aí é que eu fiquei sabendo da história. Quem estava lá dentro estava furiosa com a pessoa que estava lá fora, porque ela não perguntou nada. Ela disse, tu tinha que ter perguntado para ela. Tu tinha que ter perguntado isso, perguntado aquilo, perguntado aquele outro e tal. E ela disse, mas eu não... Ela estava me contando o que ela queria contar e eu queria só ouvir. Ela queria um ouvido e eu fiquei ouvindo. Não, mas tu não perguntou e tal. Eu disse, não, mas eu não queria perguntar, não queria saber. Mas assim tu não é amiga, assim tu não serve para nada. Tu é indiferente. Porque, então ela poderia ter falado sozinha no espelho. Né? E aí ficou eu ouvi tudo isso da terceira pessoa solitária essa. Eu fiquei pensando agora o senhor estava falando isso, eu me lembrei desse diálogo, eu fiquei pensando justamente isso, né? Quer dizer, de repente também há uma necessidade mortal, assim, de saber detalhes da vida do outro, né? E quando de repente tu não te interessa muito, parece que tu não te importa. Sim, aí parece bem assim, a pessoa falando, então eu sou um ouvinte, e a pessoa está falando. Mas tem pessoas que falam, eu digo assim, enquanto passa de 1 minuto, ou 1 minuto e meio falando, sem parar, provavelmente tu começa a repetir ou dizer coisas que já não têm assim uma atenção tão densa porque o verdadeiro diálogo é o falar alguma coisa e haver uma contrapartida. Então, o outro se coloca. Se tem um ouvinte que te deixa falando 20 minutos e não diz nada, na realidade, esse terceiro que viu isso pode dizer assim, pomba, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aí né? Não, daqui a pouco tu nem tá ouvindo mesmo, né? Mas eu não posso fazer a pessoa parar porque vamos dizer, tomar qualquer direção, se é uma pessoa que fala, como muitas pessoas que não param de falar, elas continuam falando, então elas precisam ser ouvidas. Mas engraçado que quem estava falando não reclamou do ouvinte parado. Quem reclamou foi o terceiro que estava ouvindo. O fofoqueiro. E criticou o que estava quieto. Ela queria saber mais detalhes, né? Porque daí entra na área da fofoca. Quem queria saber mais detalhes, então seria essa terceira. A terceira, isso, a terceira. Bom, tem gente que assiste um filme, mas isso é verdade. Tem pessoas que assistem um filme e ficam questionando tudo que acontece ali. Mas ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo, não sei o quê.
são pessoas que querem participar da vida, mesmo que seja como terceira pessoa. Elas querem estar envolvidas. E, na realidade, são diretores de filme frustrados, né? Porque gostariam de fazer outro filme em cima de cada detalhe do filme que estão vendo. Mas é brincadeira. Doutor Maia, enquanto eu estou conversando com o senhor agora, eu também tenho o hábito, até por uma questão hábito. Eu vou circulando, tá? Eu vou abrindo aqui algumas coisas novas. E só nesses minutos que nós estamos conversando, entre outras tantas coisas que passou aqui na minha tela, passaram 2 casos de feminicídio. Em São Paulo, uma mulher que foi concretada pelo marido há uns meses atrás, numa casa dele, tá? Agora encontraram o corpo dela, porque ela foi dada como sumida, como ela teria ido embora. Agora foi encontrado o corpo dela, isso aí vai ser manchete, provavelmente, nos próximos dias. E um outro caso em que um homem matou a mulher, uma agente penal, e um filhinho de 4 anos. Ele abriu o gás em casa, matou provavelmente os 2 dessa morte por gás, e se matou também, porque eles estavam separados e ele não aceitava a separação. Então, assim, são casos tão alucinantes que ultimamente está difícil tu abrir as páginas ali, os sites e os Facebooks e tal, e não encontrar essa temática. É impressionante, realmente assim, uma epidemia, dá para se dizer isso, né? E agora hoje também saiu a informação de que lá na Itália houve uma mudança na legislação e desde o dia 17 agora, essa semana, o feminicídio está qualificado agora para pena de prisão perpétua. É interessante porque, na realidade, tu vê, nós sabemos disso agora tanto por causa da comunicação instantânea. Mas isso sempre existiu. Uhum. Porque nessa linha que nós estamos falando, assim, uma explicação mais psicológica, é mais ou menos aquilo que a gente falou em relação a idealizações. Esse tipo de relação idealizada ou amorosa, de fusão, é uma das coisas mais comuns dentro do amor romântico e depois do amor real. E o amor romântico e o amor real são 2 linhas de crescimento em que a paixão realmente do romântico é mais na linha da sexualidade, da vivência assim, de corpos fundidos, nos damos muito bem. E o segundo nível é eu me fundir realmente contigo numa linha quase gemelar, quer dizer, são os chamados afetos univitelinos, né? Quer dizer, eu estou fundido contigo de tal forma que eu não sou mais eu sou eu e tu é eu e na minha visão pessoal, principalmente de um dos 2. Então, quando essa fusão se instala, e é muito comum porque na linha do nosso desenvolvimento de personalidade, a gente sempre busca aquele amor idealizado que, de certa forma, existiu no passado, ou foi perdido, ou foi, vamos dizer, mal construído, mas que eu estou sempre buscando essa fusão maravilhosa com o outro em que me completa, que a gente sempre diz, né? Eu tenho alguém que me completa, eu sou o único com essa pessoa. No momento que um deles faz isso com o outro, e geralmente começa assim a ser quase que então obsessivo, porque quando eu tenho uma fusão com alguém, nesse nível assim mais arcaico, o outro não é mais ele. É como se ele fosse o meu braço, minha perna, minha cabeça. Então tu imagina eu perder um braço. Jamais eu posso imaginar alguém tirando o braço de mim. Então, afetivamente, o outro passa a ser eu. E se esse outro não tiver feito essa fusão, porque foi sequestrado por mim, de certa forma, e aí entra o machismo e tudo mais, esta mulher, ao ser sequestrada dessa forma, ela perde a individualidade, ela perde toda a estrutura
altura de ser ela. E passa a, de certa forma, querer fugir disso, ou descobrir um jeito de sair disso, e a relação passa a ser sadomasoquista, que a gente chama, e não tem saída. Mas na saída, aí é que surge o problema. Se tu sair de perto de mim, se tu me trair, se tu me deixar, isso também acontece às vezes com mulheres, com homens também, elas ficam perseguidoras do homem, né? Isso. Não há possibilidade de eu viver sem que eu tenha que destruir isso que eu sinto por ti. E destruir dentro de mim isso que eu sinto por ti é equivalente a te destruir de alguma forma física. Então tu vê que nós estamos frente a um problema muito sério que o que a sociedade faz? Vamos proteger de fora, porque de dentro é para psiquiatra, para psicólogo e para coisas bem mais complexas que a gente não entende. Então vamos proteger de fora. Tu te cuida, tu pega aquele, como é essa coisa que tu falou no início aí, como é o nome? Para saída de noite. Sim, um app. Isso. Então tu busca soluções de proteção fora. Porque as proteções internas neste nível que nós estamos falando, aí passa a ser um nível pessoal complexo e de linha, vamos dizer, de tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Porque isso aí é uma coisa que está dentro de mim. Eu amo essa pessoa, não posso perder mais. Então tu vê que tem dois níveis. Um muito interno e o outro social de proteção. E a surpresa que fica no meio. Por que tanto feminicídio? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? De certa forma, essas perguntas são meio ingênuas, porque se eu me aproximo da visão, vamos dizer, psicológica disso, eu posso entender mais ou menos de uma forma bem clara, assim como eu estou colocando, né? Uhum. Mas a questão é que quando a pessoa ela está iniciando um relacionamento, e nem esse início, eu não estou falando daqueles primeiros momentos onde a paixão é avassaladora. Eu estou falando sobre esse desejo que a gente tem de encontrar a outra parte da laranja, de encontrar a alma gêmea, de encontrar o amor para sempre, sabe? Essa coisa que faz parte do imaginário humano desde o tempo de Adão e Eva, eu acho, né? Onde tu vai encontrar realmente aquela pessoa parceira e que vai te... Há muita idealização, assim como a gente estava falando das amizades, no caso do relacionamento afetivo é muito maior ainda, né? Porque até tem pessoas que passam pelaquela ideia, né? Eu tenho o dedo podre, eu não acerto porque eu não encontro, porque eu não sou capaz de identificar e tal. Há muito emocionalismo envolvido nisso e uma cobrança da sociedade também, né? Não estou falando das pessoas assim, de mais de 40 anos. Estou falando assim, quando tu está com teus 20 anos, há uma cobrança da sociedade de uma maneira direta. E aí, quando é que tu vai casar? Onde é que está o teu namorado? Onde é que está a tua namorada? Cadê o paixão da tua vida? Há uma cobrança permanente de que uma pessoa, hoje em dia ainda, eu acho inacreditável, mas é verdade, tem mulheres sozinhas que não vão num cinema sozinha, porque ficam com vergonha, não vão num restaurante sozinhas, não frequentam uma festa sozinhas, porque se elas estiverem sozinhas, elas ficam meio que, tipo assim, né, eu sou a pessoa de segunda linha, eu não tenho um companheiro, eu não tenho uma namorada, eu não tenho ninguém, né? Há um constrangimento da sociedade em relação a isso que aumenta ainda mais a exigência desse sonho, dessa idealização. Sim, tu colocou bem, quer dizer, a solidão é uma das características cada vez mais nítidas na nossa sociedade, porque a linha da chamado sacrifício de estar a dois e ser capaz de não idealizar tanto o outro como eu gostaria que ele fosse, me decepciona quando tu diz assim, eu faço errado, eu não acho a pessoa certa. Ela faz uma crítica pessoal de si mesmo, mas não uma crítica mais profunda de dizer o que eu estou desejando no outro para ele ser meu parceiro.
Eu quero um parceiro ideal com os meus ideais dele. Então eu deixo de estar lidado com o outro. Eu estou lidando com um ideal de novo meu, que pode ser uma amizade ideal e pode ser uma paixão ideal que também, ao não encontrar, eu tento e vou para uma linha mais solitária. E ao ficar sozinho, eu entro numa zona de vergonha social, porque eu sou incapaz de ter alguém e eu tenho razões pessoais muito sérias de que é muito difícil ter alguém que vale a pena nesse mundo que a gente vive. Então, ao mesmo tempo, vergonha, tenho explicações muito sozinho, mas não gosto de que vejam que eu estou sozinho. Então, tu vê, já começa um paradoxo interno, né? Eu fico sozinho porque não tem ninguém que esteja à minha altura, mas eu não gosto de ser visto como um sozinho. Então, essa capacidade de ver zonas paradoxais em mim é o que eu sempre chamo de zonas de autoconhecimento. Então, por isso que as terapias têm uma importância enorme hoje, porque na medida que eu me aproximo de alguém que pode me dar dicas de percepções mais sofisticadas de mim mesmo, do outro e do mundo que eu vivo, eu avanço em autoentendimento de mim mesmo. Porque se eu não sou um curioso, então, um sujeito que gosta de ler e vai ver autores, então, como autores que são idealistas, autores que são pessimistas, eu vou ver que a filosofia pode me dar caminhos de entendimento pessoal muito bons. Agora, se através da literatura, de livros e coisas eu não consigo ainda, quem sabe então eu procuro alguém que possa me dar novas capacidades de pensar o outro e a mim mesmo em relação ao outro. Aí, de novo, surge o que a gente chama de terapia. Aliás, eu e tu, de certa forma, estamos levantando hipóteses que outras pessoas possam pensar melhor de si mesmas, né? Claro. Não, e até a gente mesmo, porque tudo isso acontece na nossa vida um dia sim, um dia não, né? Tu fica, de alguma maneira, a gente fala dessa nossa busca constante de entender o processo. Como é que ele se dá? Porque se tu tá resolvida, se tu já fez o teu histórico, se tu já buscou, se tu já tem as tuas respostas, instantaneamente tu sabe que quando tu entrar no canal de outra pessoa, tu vai encontrar várias outras perguntas também. E daqui a pouco tu começa tudo de novo, né? Porque eu não gosto da ideia de que eu agora já estou acabada, de que eu agora já tenho as minhas respostas, de que eu sou uma pessoa resolvida, de que eu sei tudo a meu respeito, porque não é verdade. É uma incógnita permanente, né? É como se a gente estivesse sempre se reconhecendo em outras paradas, né? Aqui nós temos uma amiga aqui, doutor Maia, que ela está bem chateada, ela escreveu aqui um textão, tá? Mas o textão é assim, cheio de dor, cheio de pontos de interrogação, dúvidas e tal, porque, e esse assunto não é novo, tá? A gente já conversou sobre isso aqui, mas eu sei que o que está acontecendo com ela é de sexta-feira para cá, ou seja, de ontem para cá, que ela descobriu que uma filha dela que é casada, ok? A filha dela é casada e tem um filho de 3 anos. Vai fazer 3 anos. E ela agora, a filha reconheceu para ela e contou para ela, e ela está destruída, segundo ela, tá? Que a filha tem uma namorada, que ela é gay, que ela é lésbica. E que ela vai se separar do marido, pai da menina, para poder viver essa relação que ela tem já, e ela confessou para essa amiga, e ela está desde ontem assim, ela disse que não dormiu, que está destruída, que não sabe o que fazer, e então, como ela de vez em quando ela nos escuta, ela resolveu nos ouvir, mas quer que o senhor fale alguma coisa sobre isso, que ela não é preconceituosa, mas que agora ela sabe que ela não é preconceituosa com a filha dos outros, não com a filha dela. Que ela tá, porque o que ela fala aqui 2 vezes, tá, no calhamaço que ela mandou, é que ela tá decepcionada com a filha. Que a filha dela, tipo assim, caiu do 20º andar sem paraquedas no conceito dela.
mas ela diz que não é preconceituosa com os outros. Com a filha, ela não está aceitando, porque o impacto está sendo muito grande. Então tu vê que, de novo, aparece bem as linhas, vamos dizer assim, as linhas de percepção social e a linha de percepção altamente individual minha, de mim mesmo. Isso, bem sincera ela, né? Ela está dizendo que eu aceito a homossexualidade e toda essa coisa enorme aí dos vários tipos de homossexualidade, QI+, e por aí afora, isso socialmente eu aceito e entendo, não tenho preconceitos nenhum. Então tu vê que o nível do preconceito não está no social, está no individual familiar. E ela se deu conta que a filha perdeu estrutura para ela porque agora assumiu a homossexualidade. Mas no nível da relação afetiva com a filha, ela tem que lidar com o afeto em relação à filha. E se a filha afetivamente e na sua realização mais profunda de afeto e de relação íntima com alguém é feliz e chega ao ponto de querer mudar uma estrutura que não a faz mais feliz nesse momento e que no correr da vida dela não tem sentido ela parecer uma coisa que ela não é no seu fundo pessoal, é uma saída e uma escolha da filha de alto nível pessoal e individual e que deveria ser visto por ela como algo assim: eu sou mãe, a minha filha está feliz nessa nova escolha, é um caminho dela, porque eu criei essa filha para ser ela e não o ideal que eu tenho dela. Então tu vê como é difícil eu ter ideais sociais e ao mesmo tempo não me dar conta de ideais preconceituosos pessoais, aonde aqui na minha família, no meu grupo íntimo, eu tenho preconceitos fortíssimos. Agora, socialmente, eu sou aberta e converso com todo mundo. Então, de novo, a linha do autoconhecimento. Eu tenho uma visão negativa da minha filha, ela não é mais aquela filha idealizada e não me importa o quanto ela está feliz nessa nova escolha. E como isso também deve ter sido difícil para ela, para enfrentar uma abordagem desse tipo, que todas as linhas, vamos dizer, da homossexualidade estão sempre cheias de preconceitos e por isso que nos velhos tempos se dizia, é muito difícil sair do armário, porque os preconceitos individuais de cada um próximo de mim é que me fazem doer ou me fazem sentir mal. Porque o preconceito social está aberto, ele está assim, não, eu aceito qualquer homossexual, mas eu aceito um homossexual íntimo meu filho, minha mãe, meu pai, ou meu irmão, aí aparece o meu preconceito pessoal. Então ela deve ver a filha dela como uma escolha de profundidade afetiva que a realiza e a tira de um lugar onde ela não se sente bem no seu íntimo. É assim que ela deveria ver, buscar aquela filha, não a filha ideal, mas a filha real. Olha só, aqui uma pessoa está me contando que ela e o marido vão fazer 15 anos de casados, tá? Mas não têm filhos. Eles ajudam dois sobrinhos. Um sobrinho que é filho de uma irmã do marido e um sobrinho que é filha de uma irmã da mulher, tá? Então eles ajudam duas crianças. Mas não têm filhos. Estão fazendo 15 anos de casamento, tá? Nós nos damos muito bem mesmo. Até todo mundo parece que tem uma certa inveja. Tô brincando. Só que ele está marcando para a gente ir para um motel, para fazer comemoração no motel. Não vejo sentido, porque nosso relacionamento é feijãozinho com arroz, não tem nenhuma emoção. É só para cumprimento de tabela, kkkk. Mas não tem, acho que mais nem desejo. Da minha parte, tem assim, só depois de uma cervejinha.
Da parte dele, tenho certeza que também. Se não tiver uma cervejinha, se não tiver alguma coisa assim, não rola nada. De manhã, então, nem pensar, kkkk. Ir para um motel para quê? A despesa, segundo ele me contou, vai passar, e ela fala aqui do valor, né? E isso poderíamos comprar, inclusive, de presentes de Natal para os nossos sobrinhos. Eu estou dizendo não, e agora ele está de cara amarrado comigo, o que é raro. Como abordar que eu não quero, não porque tenha mudado qualquer coisa, só porque eu acho que não vale a pena mesmo. Pois é, tu vê, aí a empatia de mim com o outro desapareceu, né? Uhum. Porque na realidade ele idealiza ela e queria fazer esse encontro, essa comemoração, num lugar que dentro dele é fantástico e foi fantástico no passado. Então, é mais ou menos como um encontro de velhos amigos da infância. Eu tenho 60 anos, 70 anos, e nós éramos íntimos quando guris. E por que eu e tu vamos nos encontrar agora, depois de 60, 70 anos, quando na realidade dois velhos vão se encontrar lá, e não tem nada a ver com aquela juventude. Mas o fato de nós nos encontrarmos e ativarmos a juventude que nos habita internamente, me deixa me disposto e bem, eu me sinto mais realizado e tenho um sentido de vida. Então, trazendo para o marido dela, querida, eu estou querendo te levar no motel com essa despesa, porque eu quero rememorar o nosso encontro do passado. Então, é quase assim, é como um aniversário. Por que eu dou o bolo para a pessoa? E olha, custou fazer bolo e saiu caro. E até esse cara nem merecia esse bolo. Mas como é aniversário, deixa eu dar o bolo e ele assoprar a velhinha. Então, na realidade, ela deveria entender que essa comemoração dele é uma busca desse passado dentro dele que ainda existe, embora não queira se separar dela e nem vai brigar com ela, nem ela com ele, mas é o aniversário daquilo que um dia foi muito intenso para ele. Então, pelo menos empaticamente, já que vai fazer bem para ele, eu vou me sentar lá na cama do motel, tomar uma cerveja e deixar ele elaborar suas fantasias, e eu sou uma assistente das fantasias dele. Provavelmente ele vai ficar muito faceiro e vai deixar de ficar emburrado comigo, né? Será que dá para fazer isso, Beatriz? Pois é, né? Aí tem aquela história, né? Convivência é conviver, é viver com, né? Então... E com as frustrações do outro, e se eu tenho empatia com a frustração do outro, quem sabe eu represento um papel, tipo assim, um ator, né? Olha, eles me deram um papel de violência, de agressão. Eu sou um cara pacífico, né? Mas eu sou ator na novela, né? Então eu tenho que descobrir o jeito de ser mal da melhor maneira possível. Então ela vai apenas vestir um papel dele, lembrando o passado romântico que viveram. E ele vai ficar triste se ela disser, olha, romance contigo, tchê? Nenhum. Mas eu gosto de estar aqui contigo. Romance não dá. Desculpa, romance não dá, não tem condições. Mas a gente pode fazer uma cena de novela, né? A gente pode brincar. Aí que eu digo, me dá o script que eu represento. Isso, talvez se ela relaxar, não é nem precisar fazer uma cena de novela. Na tua cabeça, tu pode, não, sem falar pra ele, claro que vai magoar, né? Exato. Mas chegar e enrolar assim como se tu fosse te ver como uma namorada dele, deixa rolar alguma coisa, imagina que ele é alguém também que tu acha bacana, né? E deixa rolar a noite ali, sem, não vale rir, tá? Tem que levar na seriedade e tal. Ou então, quem sabe, negocia com ele nas próximas férias dos dois, fazer uma pequena viagem, né? Exatamente. Então tu vê como é importante usar essa metáfora de papéis. Se eu sou um sujeito bom de
de scripts novos, na medida que o outro íntimo ou próximo de mim me coloque nesses papéis, eu absorvo, como essa mãe, que ela poderia gerar o script de filha maravilhosa que ela tem, dentro de uma escolha nada maravilhosa hoje para ela. Mas como a filha está feliz, eu aceito o script que a filha está me dando e passo a ser a mãe boa e querida dela, mesmo com esse papel estranho que ela está representando. Mas nós temos uma amiga aqui que ela está vindo falar da mãe e da filha. E ela disse que não concorda com essa mãe, ela está bem chateada, não sabe quem é, mas está chateada, porque na verdade os pais sempre sabem. Então que ela vem dizer que se surpreendeu, que isso deve ser mentira dela. Porque os pais sempre sabem quando os filhos ou as filhas têm tendências homossexuais. Puxa, que radicalismo dela, né? Os pais sempre sabem. De novo, credo. Tu vê que de novo aparece, então, uma crítica bem mais radical, porque ela está bem chateada. À medida que eu tenho uma visão categórica da homossexualidade como algo que eu me incrustou de uma forma preconceituosa de alto nível, porque é isso que eu digo, sempre que eu, vamos dizer, sou contestado e tenho algo que me dá uma dor, ou me dá uma visão assim de que eu não quero ouvir, não quero falar, não pode, eu estou lidando com uma zona preconceituosa dentro de mim, quase cristalizada. Então, aí essa crítica dela é assim, a mãe sabe, mas eu posso saber de uma forma tão inconsciente, tão fechada, que eu não sei. E quando eu vejo acontecer, o preconceito aparece assim, categórico, porque ele estava apenas numa zona morta. Quando aparece a realidade dele, ele se veste com aquela realidade e, como ela diz, a filha baixou no meu conceito. Como é que ela deixou de ser a mulher ideal filha que eu tinha? Eu estou com preconceito. E eu não consigo aceitar o meu Não preconceito. Pode ser também, tipo, inveja da mãe? De inveja de quem? Da filha. Quem? A mãe da filha. Não, mas eu não digo inveja porque aí nós estamos já começando a levantar uma complicação muito grande. A inveja é o seguinte, a felicidade da filha numa área complexa ou preconceituosa minha. Eu não posso entender que uma pessoa íntima minha como minha filha seja feliz numa linha homossexual. De novo, né, Beatriz? Tu vê que o complexo é uma cebola. Cada capa é uma barreira, uma resistência para outra. E assim vai indo, aumentando a complexidade. Então, tu vê o que tu está fazendo, e nós dois aqui. Nós estamos levantando zonas de barreira, e agora surgiu uma bem mais densa, que é dessa outra crítica, que diz, uma mãe sabe tudo, ela está mentindo para ela mesma. Tu vê que isso é grave. Dessas nos deixa lidando melhor com a complexidade. Sim, porque essa coisa de imaginar essa cebola aí, eu acho fascinante. Porque, na verdade, emocionalmente, a gente não deixa de ser uma grande cebola, né? Quando nada. E a metáfora bem nítida é aquela, assim, que cada capa da cebola é aquele lugar da água, vamos dizer assim, tu tem um metro de água, assim, numa espécie de tubo. E se tu põe uma madeira ali, o que tu vê? Uma torção. A madeira está reta dentro da água, mas ao entrar na água ela fica inclinada. Então, cada capa da cebola indica uma zona de preconceito e de distorção da minha percepção do real. Isso não é para qualquer um, né, Beatriz? É para quem discute com nós. Cada vez a gente tem uma visão nova porque a perspectiva muda. Aí eu me lembrei de uma colocação de um desses avançados da IA, que diz o seguinte, a IA hoje é a destrutividade construtiva. Ela vai começar a destruir e construir ao mesmo tempo. Novos empregos, novas colocações. E uma nova pessoa também. Então, para criar uma nova pessoa, o que tu tem que fazer? Destruir. Que é destrutividade construtiva.
É porque eu construo. Nesse momento agora o Ricardo me mandou um material, o Ricardo, um ouvinte nosso querido Ricardo Coelho, me mandou aqui um material mostrando um robô, porque esse mundo que está chegando, que não faz parte do nosso futuro, Dr. Maia, porque a gente não vai chegar a usufruir, a gente só está vendo chegar, né? E depois isso vai acontecer dentro dos próximos 20, 30 anos, que com certeza não estaremos aqui. E eu não estou falando isso para me... Ai, coitadinho. Não, é só porque é uma realidade, né? É uma realidade. A gente não vai conseguir ver esse mundo. Os robôs, por exemplo, que provavelmente vão fazer parte do dia a dia. Como hoje, né? Nós temos os notebooks, nós temos tudo novo que a gente já tem, já está usando. No futuro serão robôs. E robôs que serão parceiros. E olha o detalhe absurdo que ele me mandou aqui. Um robô que terá um útero. Isso aqui é deslumbrante e ao mesmo tempo aterrorizante, entendeu? É o lado bom e o lado ruim, né? Um robô. Cadê o Ricardo aqui? Olha, entrou mais aqui. Onde é que tá? Puxa vida. Tá aqui. Eu tô chocado, né? Robô humanoide poderá dar à luz a um bebê humano com útero artificial. E aí aparece aqui já, né, a capacidade ali da barriga do robô. E tem ali, então, um útero artificial que deve funcionar da mesma maneira, com os mesmos nutrientes, vamos dizer assim, para formar um bebê humano. Que seria um bebê, quase um bebê de proveta, só que dentro de um corpo de um robô. Eu acho que é isso, né? As antecipações científicas, né? Tu vê assim, agora tu falando, eu me dei conta, né? Se eu tivesse 25, 30 anos hoje, e, bom, aí, como tu dizes, a gente tem que casar e tudo mais, o que eu ia pedir se nós tivesse avançado no tempo 2050, por exemplo? O que eu ia querer? Um androide mulher linda, maravilhosa, com um algoritmo de fidelidade absoluta e amor eterno. E amor eterno. E poeta, né? E só me dizendo o que eu quero ouvir. E eu acho que eu ia querer do mesmo jeito, tá? Com todos os atributos, assim, perfeitos. Absolutamente poeta, maravilhoso e excelente cozinheiro. Aí tu pode fazer, aí tu acopla algoritmos. Isso porque a gente já está meio que desligando aquele chamado romantismo, né? De uma certa maneira, que talvez seja uma das nossas maiores fraquezas. Porque se a gente vai pensar em todas as tragédias humanas de raiva, de ciúme, de inveja, está muito linkado à questão das emoções. E o romantismo é que nos liga a pessoas, nos desliga de pessoas, né? Essa parte mais amorosa, mais, sei lá, né? Mas o romantismo eu acho que para mulheres hoje em dia é um problema. Porque ela entra naquela vibe de esse aqui é o amor da minha vida, não posso viver sem ele, não sei o quê. E quando tu vê, tu tá destruída, né? Tu sabe que a China já vendeu um robô que custa já 11 milhões de dólares. Imagina esse robô, o que ele está fazendo hoje. E esse nosso ouvinte, que queria um amigo ideal, se ele for jovem, ainda tiver em torno dos 40 anos, provavelmente daqui a 10, 15 anos, ele vai poder ter um amigo ideal na forma do Android. Mas muito cuidado, né? Porque o que a gente tem agora, por exemplo, aí dos apps, os caras dão aconselhamento, já falam, já conversam e o negócio está ficando bizarro porque se a criança ou adolescente, a pessoa começa a falar muito sobre a vida não tem sentido, a vida não vale a pena, eles ensinam a se matar. Mas tu vê que os algoritmos estão mudando e aí quando chega nesse nível, já o GPT... O GPT já está mudando. Já eles colocam que aí... Porque como é uma inteligência artificial de uma capacidade incrível de conhecimento, é fácil tu jogar um algoritmo que diz assim, passou esse nível, tu pode chamar alguém da família ou encaminhar. Uhum.
porque atualmente ainda eles estão assim, né? Tem gente largando terapias e coisas e dizendo, eu durmo com o GPT, eu quero casar com o GPT, eu quero casar com o DeepSeek, eu quero casar com o Gemini, porque ele é compreensível, me dá tudo. Aí é os ideais esses que se busca o tempo todo de forma exagerada. Então, as inteligência artificial está virando uma cocaína, uma droga de alto nível que me deixa fora do real. E como é possível haver mudanças, tu vê que eu te falei, né, que a Gemini hoje vale 5 trilhões de dólares. Todas as firmas brasileiras vendidas não compram a metade da Gemini. E cada vez crescendo mais por investimentos bilionários. Então, nós estamos frente a uma mudança tecnológica que a gente tem que ficar observando e cada vez com menos preconceito, porque qualquer preconceito que eu possa ter, ele imediatamente fica defasado. Que é o que eu digo. Tu tem uma certeza, Beatriz? Olha para ela 2 vezes e tu já não tem certeza que tu tinha olhando a primeira. Uhum. Então, alto nível que tenho que me adaptar, então eu vou ficar mais do que assim. Nós estamos com um problema na nossa transmissão. Tá certo? Eu estou com um problema na transmissão com o Dr. Maia. Então eu vou... Agora o senhor voltou. Então eu vou pedir o seguinte, Dr. Maia, para não acontecer o que tem acontecido, eu vou pedir que o senhor desligue, tá certo? Desliga e espera, conta até uns 5 minutos, conta até 5 e liga de novo, tá? Por favor. Tá. Tá? Então tá. Dr. Maia desliga. Tá, eu vou desligar. Desliga tudo e daí liga de novo, porque a gente refaz aí. Enquanto isso, eu vou contando alguma coisa aqui para os amigos, e o nosso WhatsApp é o 986877340. A gente perde aqui o contato com o Dr. Maia, ele desliga e logo ele liga de novo, né? Certo? Vai desligando e aí ele liga novamente para a gente conversar aqui, para a gente ver se estabelece um contato que não comece a ficar instável. É isso, né? Mas olha, esses diálogos assim, eles vão nos oportunizando que a gente realize umas outras condições, sabe? De como observar, né, o que está acontecendo. Porque, na verdade, assim, nós ficamos muito... acho que agora a gente reafirma aqui, tá? Eu estou te ouvindo bem agora. Tá, eu estou usando como uma experiência fazer isso. Na verdade, eu não sei se funciona. Mas é que já é terceiro sábado que chega num determinado ponto e parece que vai cair, né? Então, estou fazendo essa experiência assim, para a gente poder conversar e não ficar instável a linha, né? Instável a linha. Eu vi que quando caiu, é como se tu estivesse começando comigo no início. Tu tem razão. Verdadeiramente, né? É que as coisas vão envelhecendo Essa semana, doutor Maia, eu tive que rir um pouco aqui. Exatamente em função disso. Acho que foi na segunda ou na terça-feira, hoje é sábado, terça-feira, uma pessoa, tipo 7:30 da manhã, me mandou algumas fotos da Vera Fischer. A Vera Fischer velha, agora, né, bem mais gorda, fotografias que não foram elaboradas, fotografias tiradas instantâneo na rua, sabe? Não é aquela fotografia de estúdio, não é aquela fotografia dela glamurosa, penteada, arrumada e tal. É aquela fotografia do dia a dia, né? E mandaram aquelas fotos para mim, uma mulher, né? Que não é muito habituê aqui, nossa, não é muito comum ela participar. E ela disse, o que adiantou todo aquele orgulho da Vera Fischer de ser a mulher mais bonita da sua época e tal, e o que adiantou ela dizer tanta bobagem, uma série de coisas que ela falou ali, se ela agora está assim. Olha só como é que ela está. Aquela coisa assim que estava, o que eu percebi, um prazer nela, em ver a Vera Fischer velha,
né, acabada ali, destruída e tal, né, e realmente fica, né, e aí eu comentei com ela, tá, mas e qual é a diferença da tua idade quando tu tinha 16 anos numa fotografia e agora bota uma fotografia de hoje tua, né? Todo mundo vive isso, né? Então, por que tratar a Vera Fischer desse jeito? Eu acho que não vale a pena, né? É desonesto isso. E essa coisa, essa sensação, tem um pouco de frustração, tem um pouco de raiva, né? Da ideia da velhice também, porque a pessoa meio que se espelha nisso, não se espelha? Claro, pois é, aí tu vê bem assim, que o meu ressentimento com a minha velhice, com a minha vida, eu não posso, vamos dizer, me autodestruir, me ver de forma depressiva e triste a minha velhice no espelho. Mas eu posso, vamos dizer assim, de certa forma, me sentir bem de agredir a velhice do outro, jogando no outro aquilo que eu não consigo entender em mim, que é a minha velhice, a minha lida na direção da morte e a minha desagregação física e corporal. É tão difícil para mim fazer isso comigo que eu fico agressivo e violento com o outro. E, de certa forma, eu chamo isso de narcisismo negativo. Uhum. Porque o narcisismo positivo é eu valorizar e dizer, por exemplo, puxa vida, né? A Vera Fischer teve uma vida linda, ela foi muito bonita, aproveitou a vida dela, e agora está velha, está reclusa, deve estar faceira com o que ela viveu e se preparando para a morte. Essa seria a linha empática de eu entender que a vida do outro tem valor. Agora, se eu não consigo entender isso, eu boto a minha agressividade, minha violência e todo o meu desabono com a idade, com a velhice em alguém. E fico faceiro de poder dizer, olha, o que adiantou a vida da Vera Fischer? É uma porcaria de vida, agora está velha, destruída. E não olho para mim, quer dizer, eu sou cego para mim mesmo. Esse é um dos grandes problemas da gente criticar o outro. É muito melhor criticar o outro do que olhar para mim, né? Uhum. Então eu fico sádico, agressivo, violento e, de novo, inferno são esses aí. Nós temos que acabar com a maioria das pessoas porque são pessoas inúteis, incompetentes, burras. E o que eu sou? Eu sou o protótipo da coisa boa. Sim, ou então aquela história do eu sabia que é isso, eu sabia que a velhice e tal, né? Quer dizer, já era velho. Sabia. Mas pelo jeito tu não tá sabendo de ti, né? Tu tá sabendo dos outros. Foi mais ou menos o que eu mandei dizer para ela. Digo, vai lavar uma louça. Vai lavar uma louça. Sabe? Porque assim, ó, a velhice não é para os fracos, né? Porque a velhice realmente não é para os fracos. A velhice é para quem tem muita coragem. Porque como é que eu vou dizer? É um desafio constante a ti mesmo, né? Eu conviver com uma mente lúcida, capaz, e um corpo cada vez mais denegrido e mal, não é para qualquer um, né? Minha mãe que está com 90. Minha mãe está fazendo 95 agora em fevereiro. E ela tem uma energia muito maior que a minha, né? Ela tem uma energia incrível. E ela às vezes chega e diz, meu Deus, eu aqui pronta para fazer um montão de coisas e esse corpo aqui não me ajuda. Não me ajuda. Não adianta, porque a minha cabeça está fazendo A, B, C e D e ele está ali sentado, só querendo ficar quieto. É o corpo, né? É o corpo físico que impede que eu seja aquilo que eu fui quando mais jovem. Que já diz não. Psicologicamente eu estou bem, né? Uhum. É verdade verdadeira. Nosso WhatsApp é o 986-877340. 986-877340 e o nosso número aí de área, né, é o 51, que não é cachaça, né? Não é a cachaça 51, é o 51 código de área. 986-877340. Nossa amiga Berenice, ela diz assim, ó, com respeito àquela mãe e a filha lésbica e tal. Bom dia, 2 questões.
Às vezes a gente mesmo não se conhece. Por que a mãe tem que saber de tudo? Segunda, algo novo é assustador. Precisa-se de tempo para assimilar. Pois é isso que ela resumiu nessas duas frases, que a linha do autoconhecimento é um constante, vamos dizer, uma constante crítica à minha atitude de certeza criada nesse momento. A mãe sabe tudo. É um aforisma isso, a mãe sabe tudo. Mas quem é que é mãe sabe tudo? Então é a Virgem Maria, Nossa Senhora, ela está no céu, porque uma posição humana nunca sabe tudo. A posição humana é relativa a cada momento. Quer dizer, se eu sou um sujeito que sou capaz de crescer psicologicamente, eu tenho que zerar completamente a cada momento a minha percepção da realidade como ela é. Mas isso também é um esforço que a maioria não tem muito prazer em fazer isso. Aí vai alguém me dizer assim, não, mas eu tenho que ter certezas, eu tenho que ter uma convicção, eu tenho que ter os meus ideais, minha linha ético-moral, claro que eu tenho que ter isso. Mas eu não posso ficar rígido dentro de conceitos que são mutantes e mutáveis, tanto externa como internamente. Então, uma pessoa com alta capacidade de autoconhecimento, ela está sempre tendendo a ver perspectivas novas naquilo que ela sabe ou tem certezas. Principalmente as certezas. E tu vê que a maioria das pessoas tem certezas e gosta de ter as certezas. E quando vamos dizer assim, há uma crítica à minha certeza, eu imediatamente, a maioria das vezes, eu fico irritado e contrariado. Eu quero dominar o outro para que a minha certeza passe para ele, ou ele me elogie pela capacidade que eu tenho de dizer aquilo que eu disse. Mas aí eu estou já gerando um orgulho pessoal que me deixa forte na minha certeza. Então eu sou um cara que vou fazer coaching. Olha, tudo que eu disser, tu segue, porque esse é o caminho melhor hoje no mundo e na vida. Mas aí eu sou um cara de coaching. Tu pode me achar maravilhoso um fim de semana. Mas depois de 10 dias, o que tu ganhou comigo de coaching já não pode ser aquilo que tu imaginou que era. Não, até porque uma coisa que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Não existe, até onde eu sei, não existe uma receita única para quase nada na vida, né? Tudo tem que ser adaptado à pessoa, às circunstâncias, à realidade, à geografia, ao tempo, né? Nada não tem nada imutável assim, igual para todo mundo, a não ser o miojo, né? Então, e tu vê que esse é um caminho interessante, porque se eu sou capaz de lidar com incertezas o tempo todo e contestar, de certa forma, a minha certeza de hoje, eu abro o campo numa outra direção muito sofisticada, que é a intuição, a imaginação e a criatividade. Porque se eu abro o campo dentro das minhas certezas para novidades, eu acesso um outro campo interessantíssimo, que a maioria fica fechada porque prefere muito as certezas e os caminhos fechados. Não acessa a intuição, não acessa a criatividade e, portanto, as novidades ficam fechadas. É, verdade. Então, assim como o pesquisador busca o tempo todo uma certeza lá na pesquisa, até achar um caminho bom, eu deveria funcionar internamente parecido. Eu sou um pesquisador de mim mesmo e do real. Muito bem, eu aqui acabei falando da brincadeira do miojo, tive que rir, porque o miojo é certo, é igual para todo mundo, né? E eu acabei botando miojo na cabeça hoje, porque alguém aqui me perguntou como é que vai ser o meu Natal, né? Eu digo, olha, considerando que eu sou aposentada, e a aposentadoria do pessoal do INSS só vai chegar em janeiro, né? O meu Natal vai ser na base do miojo. Mas olha bem o que eu posso dizer. Olha, o Natal da Beatriz vai ser do miojo, mas o tempero que ela bota no miojo dela não tem igual. Só tem mesmo aquele caldinho ali. Sabe, doutor Maia, falando agora, saindo dessa área da questão do Natal,
Eu gosto muito de miojo. Eu sei que tá errado, eu sei que faz mal, eu sei que não sei o quê, eu sei tudo. Mas eu sou fã do miojo, do sabor, de quase todos os sabores, tá? E acho que botando ali uns temperinhos, botando botando uns outros condimentos, né? Dá para fazer uma comida bem, bem legalzinha, assim, bem boa, né? Mas isso aí, do miojo, depende do que tu faz, né? Depende de como é que tu vê. Tu vê que o teu miojo, que é comum a todos os miojos, tem uma criatividade e parece um miojo intuitivo. Não sei de onde veio, porque o gosto dele, eu nunca vi igual. Mas é claro, né? Tem algumas coisas que são assim. O Ricardo falou o seguinte aqui, falou que lá na China, peraí, deixa eu abrir aqui, o Ricardo diz que um robô com útero artificial é uma tecnologia desenvolvida na China por uma empresa para simular uma gestação humana completa com o objetivo de oferecer alternativa à infertilidade e combater a baixa natalidade usando um sistema que replica o ambiente uterino, líquido amniótico e nutrição via cordão umbilical. Previsto para ter um protótipo funcional em 2026, o projeto gera debates éticos e científicos sobre o futuro da reprodução humana ao desconectar a gestação do corpo biológico. Então, tu vê, é um novo sistema ético e moral que está mudando. Totalmente. Isso, e a ética e a moral é uma invenção humana, né? Pode dizer, não, veio de Deus esse caminho, por isso. Não, a ética e a moral mudam conforme a evolução de uma sociedade. O tempo, Mas sabe que eu descobri essa semana, Dr. Maia, essa coisa de mudar a biologia e etc e tal, né? Que passar para uma máquina, aí entra esse pensamento ético, eu sou contra, tá? Sou contra. Mas isso não muda nada. É só uma posição pessoal. Mas assim, é que essa semana eu li uma matéria que me impressionou. Tem uma pesquisa da USP que revela que o leite materno não é só um fluido estéril, mas é uma fonte rica em bactérias benéficas que é incrível. Elas vão formar a microbiota intestinal do recém-nascido. As bactérias que estão no leite materno. Tá? Daí tem lá os nomes e tal, não sei o que, né? E, inclusive, elas vão modular a resposta inflamatória do bebê. A composição bacteriana do leite materno varia de acordo com o tempo de lactação, enquanto o bebê está usufruindo, né, do leite materno. Mas tem um dado que eu achei altamente inspirador, vamos dizer, que é assim, quando o bebê está mamando, ele mistura a saliva dele com o leite materno, e essa saliva do leite do bebê, ela se mistura internamente no corpo da mãe. Naquele leite que está lá dentro, ela caminha lá para dentro também. Há uma troca entre mãe e filho, certo? Aí o leite materno identifica se o bebê está com uma inflamação, se o bebê está com algum tipo de doença. Isso é identificado nas bactérias lá do bebê, aliás, do leite materno. E aí o leite materno começa a fazer uma transformação para passar para o bebê o remédio. Não é um remédio de farmácia, é para passar para o bebê a imunidade para aquela doença que está aparecendo. Isso não é rigorosamente fascinante? Mas tu vê que isso é uma extensão da troca dentro do útero. Porque o que a mãe faz na construção do bebê? Ela supre todas as possibilidades através da estrutura genética para construir o corpo o melhor possível. E todos os problemas que seriam genéticos também são colocados nesse corpo. Então, cada vez mais, à medida que se estuda a genética, eles estão conseguindo, hoje em dia, daqui a pouco, eles estão ativando através de genes de espécies que ainda existem, buscando ancestrais e conseguindo, por exemplo, uma das criações mais recentes que estão tentando fazer, não sei bem aonde,
é ressuscitar o mamute, que é o elefante gigante do passado. Por quê? Mexendo com genes de fósseis e os genes atuais dos elefantes. Então, isso tudo que tu está falando vai ser possível com o crescimento da decodificação genética do homem, né? Uhum. Tudo isso vai ser... E tu vê como o corpo e a mente se interligam, daí porque as doenças psicossomáticas, porque tudo está altamente fundido, né? E tudo passa um pelo outro é um complemento, né? Um ajudando o outro. Tu vê que o corpo psíquico e o corpo físico, e na realidade 2 corpos físicos, mãe e bebê, por isso que a gente idealiza tanto. O corpo físico da mãe e o corpo físico do nenê são tão ligados, fundidos, que um teórico não diz que existe mãe nem bebê. Mãe e bebê. Os dois estão juntos e tudo que a mãe tem fisicamente possível e bom é passado para a criança. E psicologicamente, depois a construção do corpo psíquico, aí depende das interações psicológicas, das bobagens e coisas positivas que acontecem na família. Aí é a formação do corpo psíquico, que é o que traz todos os problemas e todos os benefícios psíquicos de relacionamento. E físicos, como tu está falando, que são já desde o útero assim. Que incrível, né? Para concluir, o mundo mudou, está mudando e está mudando em todos os setores. Hoje eu trouxe aqui mais cedo a informação de que a Yakuza, que é a mais conhecida máfia japonesa, uma das mais temidas do planeta, ou pelo menos era na fantasia aí, né, dos filmes e tal, a Yakuza está com problemas de conseguir adesão. Porque a geração Z, essa nova geração que está chegando aí, ela não está muito interessada em toda aquela trajetória de protocolos para entrar na Yakuza. A Yakuza é cheia de regras, de ética. Por exemplo, um dado que eu não sabia, fiquei sabendo agora, a Yakuza sempre se recusou a fazer qualquer safadeza para tirar dinheiro de velho, dos idosos lá no Japão. Eles não aceitavam nada parecido, dizem, né, que eles não aceitavam nada parecido com isso. Só que daí, nos últimos tempos, apareceu uma outra máfia, que está pegando, é uma máfia com mensagens criptografadas, e ela funciona exclusivamente nas redes sociais, é um submundo criminoso das redes sociais, aonde eles estão recrutando todo mundo, os jovens do Japão, porque ela não tem estrutura, ela não tem protocolos, ela tem tarefas. Então o camarada, ele fica ali disponível, ele é chamado para fazer determinada tarefa do submundo do crime, ele ganha por isso e depois ele pode virar as costas e ir embora. É a chamada Tokuruyo, é a nova máfia, Tokuruyo, que ela seria uma coisa meio fluida, assim. Eu até, na minha cabeça aqui, imaginei uma uberização da máfia. O camarada não precisa ser carteira assinada, não precisa ter coisa nenhuma, ele vai ali, faz a parte dele e vai embora. Quer dizer, Dr. Maia, eles uberizaram as máfias também. Então tu vê que hoje em dia no nosso mundo tem que ser prático. Quanto eu ganho, Beatriz? Se tu me diz, até esses dias eu andei num Uber aí, e ele, conversando com ele, o rapaz é casado, a mulher dele é design, ele faz Uber. Aí ele me disse, Maia, tem Ubers hoje que estão ganhando mais de 200 mil por ano. Os Uber agora, tem uns amigos meus que vão para a praia e moram no carro, tomam banho no posto de gasolina, comem lanches e trabalham 24 horas por dia. Quando sai do Uber normal, vai para o 99 e chegam a ganhar de 15 a 20 mil por mês. Sim, mas provavelmente ou vão sofrer um acidente ou vão ficar doentes, né? Porque não tem um corpo que aguente. Não adianta. Aí eu disse para ele, não, mas é o empreendedorismo e o ganho, Maia.
Ele me contando. É. E tu chega e fala para um rapaz aí que não tem estudo, não tem nada, que ele pega uma carteira e pode ganhar isso por mês, é uma coisa assim. Eu tenho 2 amigos que moram dentro do carro na praia. Incrível isso, né? Não, pragmatismo absoluto. São os jovens millennials e os jovens da geração Z. Eles não têm essa ideia não, eu preciso de segurança, eu preciso disso, apesar de que está havendo um retorno, muita gente está largando isso e está voltando para buscar um emprego assim, formalizado, né? Mas o que eu quis trazer aqui é a ideia de que até na máfia a coisa ficou uberizada. E isso eu acho, assim, é a prova cabal e acabada, a prova cabal e acabada de que o mundo realmente que nós conhecemos já era, né? É um outro mundo que está chegando aí. Isso, é bem isso que nós estamos falando. Um pragmatismo fantástico, o quanto eu ganho aqui e agora. Isso. Não vem com protocolo para o meu lado. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu ganho? E o que eu tenho que fazer? Tem que ser pouco, né? Porque exatamente. Agora está aparecendo um perfil aí muito estranho, que eu até acho que estou nele. Porque assim, se eu tenho a minha casa, se eu tenho meu Wi-Fi, se eu tenho a minha geladeira, com o que eu gosto lá, se eu tenho a minha cama, se eu tenho meu ventilador, meu ar-condicionado, a minha cadeira confortável, por que eu vou ir para a rua? Não. Cada um, aí é que está, né? Essa escolha pessoal e individual, cada vez mais o individualismo está crescendo no nosso mundo. Então, nós somos coletivos, mas sim, há uma tendência, de certa forma, que é normal, egoística, de eu ser eu e crescer também sendo eu. Mas tu vê que não é fácil, é bonito falar, mas complexo no agir. Não, totalmente. Tudo que a gente fala é bonito na fala, né? É fazer outro papo, é outra... assim. Por isso que eu e tu temos que nos divertir falando, né? Senão não tem graça. Não tem graça nenhuma. Porque assim, com certeza absoluta, né, qual é a diferença que faz a noite de 31 de dezembro de 2025 e amanhã do dia 1º de janeiro de 2026? O que tem de diferente? Nada, né? Nada. A única coisa séria, Beatriz, é a morte. O resto dá para brincar. Olha, doutor Maia, depois da impressão que eu tive daquelas experiências que eu tive ali no Covid, eu não sei não, viu? Eu até isso meio que agora eu tô tirando meio de letra, assim, não tô... Não, mas eu tô cada vez mais curiosa. Doutor Maia, eu tô cada vez mais curiosa para saber como é que é. Não, tu tem toda a razão. As vivências ligadas a fantasias de quase morte são tão sedutoras na maioria das experiências que a gente começa, por isso que eu digo, seriamente pensando na morte, mas assim com uma esperança muito grande, algo novo, muito novo vai acontecer. Mas esse é o sonho, né? Não é a nossa fantasia permanente? Exatamente. É que é tudo tão mentira tudo, que nada é verdade, que a gente tem que viver de fantasia, né? Exato. Bom, agora eu acabei com o meu sábado. Agora eu liquidei com o meu sábado. É tudo mentira. Que loucura, né? É tudo mentira. Mas e o Trump? Antes de ir embora, quero saber, o Trump e a Venezuela, será que ele vai ter coragem? Aqui é só mesmo um exercício, né? Será que ele vai ser tão louco a ponto de ter coragem de invadir a Venezuela? Beatriz, ele vai fazer tudo para o Maduro cair. Tudo que tu pode imaginar, se for necessário, o Maduro caindo muda tudo. E o Maduro vai cair. Não tem jeito. Porque tu vê que é a mesma coisa que o Putin está fazendo lá na Ucrânia, o Trump diz, tu não quer mudar lá, então eu vou fazer aqui para enticar contigo. Então são guerras assim de quem mostra o músculo mais forte. Como eu sou do sul da América Latina,
e o petróleo todo, eu que investi aí na Venezuela no passado todo, e agora tem esse Madurinho aí que não quer descer na cabeça do Trump, ele vai cercar e fechando os portos. Olha, naquela conversa, tu viu a conversa que ele teve com o Maduro, foi o seguinte, pelo que eu ouvi, talvez tenha ouvido. O Maduro disse para ele, não, eu saio, mas tem 100 amigos que tem que sair junto. Aí o Trump disse, não, eu só deixo tu sair tranquilo. E os outros é contigo aí. Então, está havendo um acordo interno dentro da Venezuela que breve o Maduro deve sair para. E não vai haver, eu acho que nenhum tipo de invasão ou guerra maior. A pressão vai ser assim, tipo, vou te estrangulando devagarinho. Até tu parar de respirar. Essa é a minha ideia, né? Sim, claro, sim, claro. Vamos ver, né? Que não continue escalando do jeito que está, né? Não, é um cerco assim, tipo, vem cá, tia, a única saída é tu sair. Aí tá tudo bem. Então sai. Tu pode levar o que tu quiser. Tipo aquele que saiu da Síria e agora está na Rússia, né? O Assad. O Bashar al-Assad, que saiu com, não sei, 40 milhões de dólares e está morando na Rússia. Quer dizer, é mais ou menos uma coisa parecida que vai acontecer. Sim, o Maduro vai acabar indo para lá também. Mas então, olha, tá. É então, isso, doutor Mário, doutor Maia. Cheio de dúvidas, mas ao mesmo tempo alegres, né? Vai fazer o quê, né? Vamos fazer, não dá para fazer nada. Um grande abraço, doutor Maia. Eu posso agradecer aí o seu carinho e a sua participação. Obrigada. Tá bom, abração para ti e dos ouvintes. Muito bem, né, gente? Eu estive aqui conversando com o doutor Maia nesta manhã de sábado, uma manhã bonita, sábado, etc. e tal. E nós vamos indo embora. Obrigada ao doutor Maia, obrigada a todos, obrigado pelo carinho, pelo prestígio da semana. E seja o que Deus quiser, né? Que tudo dê certo. Se tudo der certo, eu volto na segunda-feira, a partir das 9 horas, para a gente ir abrindo aqui a nossa Manaua, a voz da resistência, para conversar sobre o que acontece pela aí, né? Fiquem em paz. Obrigada, um beijo.